O calor pesado do verão em São Paulo parecia sufocar todo mundo naquela manhã, principalmente dentro da sala de audiências, onde o ar-condicionado mal dava conta e cada pessoa abanava um papel na tentativa de se refrescar. O juiz Philip Hensley, já acostumado a comandar a cena, soltou uma risada debochada que preencheu o espaço e fez com que todos os presentes, dos advogados aos estagiários, trocassem olhares desconfortáveis. Era como se, antes mesmo do início, todo mundo já soubesse quem tinha poder ali e quem deveria ficar quieto. Nesse momento, Sofia Alves entrou. Tinha 16 anos e a pele escura, o cabelo bem preso em um coque simples. Caminhou até a frente, com passos seguros, ignorando o calor e o clima carregado. Os sussurros começaram rápido. Alguns advogados mais velhos cochichavam coisas como "deve ser filha de alguém" ou "estagiária perdida", sem disfarçar o desdém. Entre os espectadores, alguns erguiam as sobrancelhas, outros olhavam para ela como se estivesse fora do lugar. Sofia sentiu tudo isso, mas não deixou transparecer nem por um segundo. Ela sabia muito bem a pressão que carregava. Era a única chance da mãe de sair daquele processo complicado, e o resto da família não tinha sequer coragem de aparecer ali. Mesmo assim, Sofia foi até a mesa de defesa, levantou a cabeça e olhou diretamente para o juiz. E ali, sem hesitar, anunciou com voz segura: "Excelência, sou eu quem representa a defesa." O silêncio que se instalou foi imediato e pesado. O juiz Philip Hensley sorriu de novo, sem esconder a intenção de ridicularizar. Mas Sofia não. Abaixou os olhos. Ela sentiu o frio na barriga, a mão suando um pouco por baixo dos papéis, e o medo de falhar diante de tanta gente importante e desconhecida quase balançou sua postura. Mas naquele instante respirou fundo. Lembrou do esforço da mãe, das noites em claro lendo pilhas de processos emprestados e decidiu se manter firme. A sensação de estar sozinha era real, mas parada ali, Sofia entendeu que precisava enfrentar aquele preconceito antigo e institucionalizado, mesmo que ninguém acreditasse nela. Sofia ajeitou os papéis diante de si, tentando disfarçar o leve tremor nas mãos. Olhou mais uma vez para o juiz, depois para a promotora e começou a falar. Sua voz estava firme, clara, e logo ela foi direto ao ponto central: a falta de provas concretas no processo contra sua mãe. Explicou tudo devagar, de maneira simples, mas com um domínio que não se esperava de alguém tão jovem. Mostrou trechos dos autos, apontou contradições nos depoimentos e usou termos jurídicos de forma segura, não porque tinha decorado, mas porque realmente entendeu o que estava defendendo. A promotora Sabrina Welles, experiente e conhecida pelo jeito duro, chegou a franzir a testa, um pouco surpresa. Era difícil acreditar que aquela menina de 16 anos tinha argumentos tão sólidos, num tom calmo que não se deixava abalar pelos olhares de julgamento ao redor. Alicia, prima de Sofia, sussurrou para a mãe que nunca tinha visto ninguém falar daquele jeito ali naquele tribunal. Aos poucos, o público, acostumado a ver meninas negras naquela sala apenas como parte da plateia, réis ou, no máximo, testemunhas intimidadas, começou a mudar a postura. Alguns endireitaram as costas no banco, outros passaram a trocar olhares, curiosos, como quem se pergunta se estavam mesmo diante de algo novo. No canto em que as famílias se agrupavam, Ana Carolina, irmã mais velha de Sofia, acompanhava tudo com os olhos marejados e as mãos apertadas sobre o colo. Fazia tempo que Ana não sentia esperança. Desde o início do processo, só conseguia imaginar o pior. Chegara a pensar que a luta era perdida antes mesmo de começar, que o destino já estava traçado para elas como para tantas outras famílias do bairro. Mas ao ver Sofia ali, dominando argumentos e enfrentando aquelas pessoas com tanto respeito e coragem, percebeu que havia uma chance.
Era só uma faísca de esperança, mas era real, e Ana sentiu algo novo crescer dentro do peito. Enquanto isso, a tensão na sala mudava de cor. Aos poucos, o nervosismo inicial foi dando lugar a uma expectativa silenciosa. As famílias presentes, que antes olhavam para o chão, começaram a prestar atenção e se perguntar se talvez aquela história pudesse ser diferente. Durante o intervalo da audiência, Sofia saiu da sala e foi para o pequeno corredor ao lado do tribunal buscando um pouco de ar, mas também querendo se afastar dos olhos curiosos que agora não desgrudavam dela. Sentou num banco, tirou da mochila uma pilha de papéis velhos e começou a folhear as anotações antigas da irmã, Ana Carolina, que guardava desde que tudo isso começou. Nessas anotações havia detalhes do caso, datas, pequenos comentários sobre pessoas envolvidas, rabiscos feitos com pressa. Sofia lia devagar, tentando achar alguma pista ou algo que não tivesse sido falado ainda em voz alta. Foi quando encontrou uma passagem sobre a testemunha principal da acusação, o Sr. Raymond McCarthy, um vizinho conhecido no bairro. Ana havia anotado um comentário estranho sobre um horário que não batia com a versão oficial apresentada no processo. Sofia ficou intrigada e começou a cruzar os horários, datas e relatos. Quanto mais lia, mais percebia que havia algo fora do lugar. O depoimento do Sr. Raymond entrava em contradição com os registros da portaria do prédio e até com algumas mensagens de texto trocadas entre ele e outro morador, guardadas numa antiga agenda que Ana tinha recuperado semanas atrás. Aquela noite foi longa demais para Sofia. Ficou sentada na mesa da cozinha de casa, enquanto Ana dormia no sofá, e revisou cada linha dos papéis. Outra irmã mais nova passou pela cozinha algumas vezes para pegar água e viu Sofia imersa nos documentos, rabiscando novas perguntas e repassando os detalhes várias vezes. O plano era simples. No dia seguinte, ela precisava ser precisa, mostrar firmeza para que ninguém tivesse dúvida de que a mentira estava ali, bem diante de todos. No início da audiência da manhã seguinte, Sofia estava pronta. Assim que teve oportunidade, pediu ao juiz para questionar novamente o Sr. Raymond. Com cuidado, mas sem hesitar, Sofia apontou cada detalhe que não se encaixava, citou datas exatas e até mostrou a tal agenda surrada, onde apareciam as mensagens do vizinho. O público se movimentou, olhando de um lado para o outro, enquanto o próprio juiz, Philip Hensley, arqueava a sobrancelha surpreso. Até o próprio juiz, acostumado à rotina dura do tribunal, precisou conter um sorriso irônico, percebendo que aquela adolescente que muitos haviam subestimado estava, ali e agora, mudando o rumo da história do caso. O impacto da reviravolta provocada por Sofia não demorou a ultrapassar as paredes do Tribunal de São Paulo e rapidamente virou assunto pela cidade. Logo a história chegou até Mariana Foster, uma jornalista veterana do São Paulo Chronicle, que nos últimos anos havia visto seu nome perder o brilho após algumas matérias mal recebidas e desconfianças de colegas. Quando Mariana ouviu falar daquela garota negra de apenas 16 anos, enfrentando advogados veteranos e trazendo uma nova esperança à justiça local, sentiu uma energia diferente que há muito tempo não sentia. Havia nela um sentimento de admiração pela coragem de Sofia, mas ao mesmo tempo uma pontada de culpa por nunca ter se arriscado tanto em suas reportagens. Determinada a recuperar tanto a paixão pelo jornalismo quanto o respeito da comunidade, Mariana decidiu. Iria acompanhar de perto o caso e registrar todos os detalhes. Passou a frequentar as audiências, sentando sempre no mesmo banco, caderno na mão, anotando cada palavra, expressão e reação.
Começou a conversar escondido com outros familiares, a buscar mais informações sobre Sofia e mergulhou fundo na rotina das irmãs Alves e na realidade do bairro onde viviam. A cada dia, Mariana se via mais envolvida, torcendo em silêncio, muitas vezes relembrando o início da própria carreira, quando ainda acreditava que podia mudar alguma coisa com suas palavras. Enquanto a história de Sofia se espalhava, a região oeste de São Paulo começou a reagir de forma dividida. Em lojas de conveniência, salões de cabeleireiro e paradas de ônibus, o nome dela era repetido em conversas baixas. Alguns moradores, principalmente os mais antigos, viam em Sofia um desafio perigoso à ordem estabelecida, como se ela estivesse cutucando um sistema que, apesar de desigual, sempre foi previsível. Outros, porém, se animavam com a possibilidade de mudança, enxergando esperança onde antes só havia medo ou indiferença. Sofia sentiu esse peso crescer todos os dias. De manhã, ao ir para o tribunal, notava olhares de respeito em algumas pessoas e de outros desconforto ou mesmo hostilidade. Era como se de uma hora para outra ela tivesse virado um símbolo de algo bem maior que sua própria família. Apesar do apoio de Ana Carolina e das irmãs em casa, Sofia começou a carregar consigo a cobrança de não decepcionar quem acreditava nela. E também o receio de provocar ainda mais resistência daqueles que torciam para ela fracassar. Naquela noite, depois de uma audiência que deixou toda a sala impressionada com a habilidade de Sofia, ela voltou para casa com Ana Carolina e as irmãs sentindo uma mistura de alívio e orgulho. O cheiro do jantar que vinha da cozinha quase a fez esquecer, por alguns instantes, todo o peso das últimas semanas, mas essa sensação acabou assim que chegaram na entrada. A porta da casa estava cheia de pichações racistas, frases de ódio escritas às pressas com tinta vermelha e preta, além de pedaços de papel rasgados jogados pelo quintal com ameaças covardes. Era como se, de repente, todo o ódio que circulava, escondido, tivesse decidido aparecer de forma direta e suja. Ana Carolina foi a primeira a notar. Correu colocando as irmãs pequenas para dentro de casa e olhou para Sofia, como quem busca por uma orientação maior, mesmo sendo só alguns anos mais velha. O medo tomou conta de todas, especialmente das mais novas, que passaram o resto da noite coladas na mãe, perguntando baixinho se alguma coisa ruim ia acontecer com elas. Sofia tentou manter a calma, mesmo sentindo as pernas bambas e as mãos frias. Sabia que era assim mesmo. Quanto maior o barulho que fazia no tribunal, maior o incômodo que causava lá fora. Ela olhou para o portão vandalizado e, depois de respirar fundo, avisou logo ali mesmo para todo mundo da casa que não ia recuar. Disse com todas as letras que não ia se encolher nem largar o caso por causa de quem vivia de espalhar medo. Pelo contrário, aquele ataque só mostrava que estavam no caminho certo e que sua luta não era uma simples disputa judicial. Era por algo bem maior, por todas as meninas e famílias do bairro que já tinham sofrido caladas tantas vezes. Mais tarde, já mais calma, Sofia conversou com Ana Carolina enquanto limpavam juntas a porta, esfregando as marcas que tentavam diminuir o que conquistaram até ali. A irmã mais velha, mesmo abalada, foi firme ao dizer que Sofia precisava continuar, que não podia dar o gosto da vitória a quem só sabe agir nas sombras. O trauma daquele dia se transformou em combustível. Unidos, passaram a sonhar com um futuro diferente, entendendo que a luta da Sofia era, na verdade, a luta de muita gente silenciada. No meio de toda aquela tensão, quando a família ainda tentava se recuperar do susto com o ataque à casa, Sofia recebeu um envelope grande, deixado sem aviso algum na caixa de correio. Não tinha remetente, só seu nome escrito à mão, de forma simples no canto esquerdo.
Desconfiada, ela entrou com o pacote e chamou Ana Carolina. As duas abriram juntas, temendo que ali houvesse mais uma ameaça, mas o que encontraram foi, ainda mais inesperado, uma pilha de papéis e cópias de documentos oficiais do Tribunal de São Paulo, todos sobre o processo de Ana Carolina. Sofia começou a ler devagar, buscando entender do que se tratava aquilo. Logo percebeu que, entre aqueles papéis, estavam relatórios de diligências incompletas, despachos não assinados e até cópias de registros de depoimentos com datas diferentes das listadas no processo original. Era material suficiente para indicar com clareza que havia erros graves, ou no mínimo, descaso da parte de quem deveria zelar pela verdade do caso. Mesmo assim, a origem misteriosa daquelas informações acendeu em Sofia um alerta. Quem teria interesse em ajudá-las? O medo daquilo ser uma armadilha rondava sua cabeça, mas era impossível simplesmente ignorar tudo o que estava diante de si. Nos dias seguintes, Sofia dedicou cada minuto livre a analisar cada página minuciosamente. Espalhou os documentos na mesa da cozinha, rabiscou datas em folhas separadas e cruzou cada dado com o que já sabia dos autos do processo. A cada descoberta, sentia uma esperança nova surgindo no peito, mas também um frio crescente na barriga. Sabia que estava mexendo com algo muito maior do que imaginava, que qualquer erro podia custar caro não só para ela, mas para toda a família. Ana Carolina, percebendo a preocupação da irmã, tentou ajudar como podia, trazendo café ou um lanche, sentando ao lado e escutando as conclusões que Sofia ia tirando. Com o tempo, as meninas entenderam que aquela batalha não era apenas contra um sistema burocrático ou contra advogados poderosos. Estava em jogo muito mais do que a inocência de Ana Carolina. A segurança da família, o futuro das irmãs, menores e até a confiança da comunidade dependiam das próximas decisões. Entre o medo e a esperança, Sofia sentiu a responsabilidade pesar como nunca antes. O avanço inesperado que Sofia conseguiu ao analisar os documentos anônimos foi se espalhando rápido entre as pessoas que frequentavam o Tribunal de São Paulo. Não demorou muito até que essa movimentação chegasse aos ouvidos de Alfredo Silveira, um juiz aposentado que havia feito história ali na cidade e era conhecido por sua ética rígida, mesmo entrando em embates duros com muitos advogados. Ao longo dos anos, especialmente com Douglas Johnson, o atual advogado da promotoria, que sempre buscava intimidar qualquer um que ameaçasse seu controle. Alfredo, mesmo fora dos holofotes, acompanhava tudo que dizia respeito à justiça, principalmente quando envolvia jovens enfrentando o sistema. Certo dia, para espanto de Sofia, Alfredo apareceu na pequena lanchonete perto do tribunal, onde ela costumava ir para pensar sozinha antes das audiências. Sentou-se à sua frente, pediu um café preto e, sem muitas formalidades, começou a conversar. Primeiro, elogiou a coragem dela e depois foi logo direto ao ponto, contando bastidores do tribunal que só quem passou décadas ali poderia saber. Dividiu histórias sobre vulnerabilidades conhecidas dos promotores, alertou para tipos de pressão mais usadas nos bastidores e ensinou pequenas estratégias que podiam parecer detalhes, mas faziam diferença no julgamento. Sofia ouviu tudo com atenção, sentindo o peso das palavras daquele homem que, por tanto tempo, tinha encarado Douglas Johnson de igual para igual. Alfredo ainda falou de falhas que se repetiam, na forma como certos processos eram conduzidos, deu nomes e datas, contou até sobre juízes antigos que agiam de maneiras previsíveis e como ela podia usar isso a seu favor. O mais surpreendente foi ouvir que ele acreditava mesmo na inocência de Ana Carolina, e nesse gesto não havia só solidariedade. Ele via em Sofia um talento e uma ousadia que não se via todo dia por ali. A partir desse encontro, Sofia ganhou mais confiança. Inspirada, começou a repensar estratégias, a preparar perguntas diferentes e até a se portar de outra maneira diante de Douglas Johnson e dos outros presentes.
O simples fato de Alfredo Silveira circular pelo tribunal, às vezes cumprimentando Sofia publicamente, bastou para que boa parte das pessoas começassem a ver a presença dela com outros olhos. Douglas, incomodado, percebeu que não estava mais diante de uma adolescente sozinha. Ela agora tinha o respeito até dos nomes históricos dali. Isso abalou sua postura, deixando claro que o jogo estava mudando rapidamente. O clima dentro do Tribunal de São Paulo já estava diferente. O nome de Sofia ganhava respeito. A cada dia mais gente se aproximava. Até os funcionários passavam a tratá-la com curiosidade e, em muitos casos, admiração velada. Foi numa dessas noites longas, quando a cidade parecia dormir, que Sofia decidiu voltar ao prédio do tribunal para vasculhar detalhes nos arquivos antigos, tentando descobrir algo que pudesse fortalecer ainda mais a defesa de Ana Carolina. Tinha recebido uma autorização especial para pesquisar os documentos físicos, e o cheiro de papel guardado, misturado com a luz amarelada dos corredores, trazia à tona lembranças da infância. Enquanto revirava pastas pesadas e organizava fichas em ordem cronológica, a porta do arquivo rangeu e apareceu Rafael da Silva, o arquivista noturno, sempre visto como um homem sério e calado. Sofia, no começo, pensou que ele fosse apenas pedir para ela não ultrapassar o horário. Estava acostumada a gente que queria impedir sua busca. Rafael, porém, se aproximou devagar, com uma expressão diferente nos olhos, e perguntou baixinho se ela era filha da Cláudia Gomes. Surpresa, Sofia respondeu que sim. O tom do arquivista mudou completamente. Ele contou, cheio de emoção, na voz contida, que tinha sido grande amigo de Cláudia quando ambos eram jovens. Lembrou de histórias da universidade, de protestos e festas, e do quanto sua mãe sonhava com justiça para todos, mesmo sabendo que a caminhada seria dura ali pelo Texas. Rafael abriu uma gaveta trancada e puxou uma caixa empoeirada. Falou que, por respeito à memória da amiga, nunca entregou aqueles papéis para ninguém, mas ao ver Sofia lutando com tanta coragem, sente que está na hora. Os documentos escondidos traziam depoimentos do passado, provas cadastradas que nunca entraram no processo oficial e bilhetes escritos à mão por Cláudia, relatando abusos e manobras prejudiciais dentro do próprio tribunal. Sofia sentiu um aperto no peito ao ler aqueles papéis. Cada frase da mãe ecoava na sua luta de agora. As lembranças do passado a fizeram chorar baixinho, mas também fortaleceram seu propósito. Ela viu ali que não andava sozinha. Carregava, na própria coragem, o peso e a esperança das gerações de sua família. Rafael, ao entregar aqueles registros, não só mudou o rumo do processo, como também fez Sofia ter mais clareza de que sua luta era uma continuação bonita do legado materno. Com a investigação seguindo a todo vapor e novas pistas surgindo, a cada dia, Sofia sentia que o tempo estava cada vez mais curto. A pressão vinha de todos os lados, não apenas do tribunal ou das ameaças anônimas, mas também da própria comunidade, que parecia dividir-se em dois grupos. Em meio a esse clima pesado, Sofia ficou surpresa ao receber uma ligação de Helena Barbosa, sua antiga professora de balé. As duas não se falavam havia mais de 5 anos, desde que Sofia deixou as aulas para focar nos estudos e cuidar das irmãs menores. Helena era lembrada por todos no bairro pela forma carinhosa, mas firme, com que tratava suas alunas. Durante a ligação, ela contou ter acompanhado o caso pelo jornal e, sem rodeios, explicou que gostaria de ajudar Sofia a bancar custos básicos da defesa. Helena disse que viu muitas mães batalhadoras em sua vida e reconheceu na luta de Sofia a força coletiva de todas elas. Para Sofia, o gesto de Helena foi mais do que uma ajuda financeira. Foi um abraço silencioso que lembrava do valor de uma rede de apoio entre mulheres. Com o dinheiro doado,
Sofia pode buscar laudos especializados, contratar peritos independentes e até pagar taxas de acesso a registros públicos que de outra forma ficariam restritos. Isso abriu um novo leque de possibilidades. Agora, ela tinha condições reais de contestar provas e apresentar argumentos mais fortes para libertar Ana Carolina. As audiências começaram a mudar de tom, e até Mariana Foster, a jornalista veterana, sentiu o vento a favor, mudando, animada para documentar cada detalhe das estratégias que a jovem advogada inventava. Mas à medida que o caso ganhava força, Sofia começou a sentir o preço do protagonismo. Colegas de escola e conhecidos do bairro passaram a evitá-la, alguns por medo de represálias, outros apenas para não se envolverem no conflito. Convites para festas diminuíram, recados sumiram, e muitas vezes ela percebia olhares de desconfiança ou preocupação ao andar na rua. Até amizades antigas ficaram mais distantes, receosas de se comprometer diante da oposição que crescia. Por outro lado, esse isolamento acabou servindo de combustível. No silêncio, Sofia conseguia focar ainda mais na luta. A cada vitória conquistada com a ajuda das mulheres ao seu redor, ela se sentia parte de algo maior, percebendo que a coragem tem muitos rostos, mesmo que nem todos estejam prontos para aparecer publicamente. Já era tarde da noite quando Sofia, concentrada na sala iluminada apenas pela luz do abajur, revisava pela 10ª vez uma das transcrições mais antigas do processo. Agora, com a ajuda das perícias financiadas por Helena, ela tinha acesso a uma montanha de documentos, e isso fazia crescer sua obsessão em revisar cada detalhe em busca de algo que pudesse virar o caso de Ana Carolina de cabeça para baixo. Nada parecia escapar ao seu olhar atento, mas naquele dia, nem ela mesma imaginava que um simples erro de digitação poderia ser tão importante. Enquanto lia com calma, Sofia percebeu uma palavra estranha misturada ao depoimento de uma das principais testemunhas da promotoria. A frase que deveria ter indicado o horário exato de um suposto encontro tinha um número invertido. 8h30 havia virado 3h80, um horário impossível. Aquilo, à primeira vista, parecia só um descuido, coisa comum em grandes processos cheios de páginas. Mas cruzando aquela informação com outras provas, ela notou que se tratava de um erro que mudava completamente o cenário da acusação. O depoimento da testemunha, que sustentava boa parte da culpa atribuída a Ana Carolina, entrava em contradição direta com imagens de câmeras de segurança e com outros relatos. A sequência de acontecimentos revelava que a acusação se apoiava em um detalhe que no fundo não podia ser provado. A surpresa veio acompanhada de um sentimento de indignação. Sofia pensou em quantos outros casos poderiam ter sido prejudicados por pequenos erros como aquele. Descuidos que ganham força porque ninguém está disposto a revisar o processo com real atenção, principalmente quando os envolvidos são de famílias humildes. O preconceito silencioso instalado nos corredores do tribunal parecia permitir que essas falhas permanecessem, como se não valesse o esforço revisar ou questionar quando se tratava de defender alguém como Ana Carolina. Sem perder tempo, Sofia dedicou o resto da noite a preparar um recurso diferente de tudo que já havia apresentado. Criou um relatório detalhado, mostrando onde a narrativa desmoronava. Anexou fotos dos papéis originais e comparações das versões alteradas. Tudo pronto para expor a fragilidade da acusação. Com esse novo argumento em mãos, a jovem sentiu o ânimo renovado, uma chama acesa de novo, cheia de vontade de ver a justiça finalmente sendo feita de verdade. Amanhã em São Paulo amanheceu diferente quando Douglas Johnson percebeu que
O terreno que pisava estava longe de ser seguro como antes. Os rumores sobre os novos recursos de Sofia, a fragilidade do depoimento principal e as movimentações de figuras respeitadas começaram a minar o controle que ele tinha até então. Sabendo da força que a jovem advogada vinha ganhando, Douglas decidiu tentar uma cartada radical. Pediu a transferência imediata do caso de Ana Carolina para um tribunal de Dallas, alegando conflito de competência e suspeição sobre o ambiente do fórum local. Antes da decisão ser tomada, a notícia se espalhou pelo bairro. Não demorou para um grupo de moradores, famílias e até comerciantes se unirem em um protesto firme e pacífico, acampando em frente ao Fórum de São Paulo. Cartazes pedindo justiça para Ana Carolina, discursos improvisados e palavras de ordem ecoaram durante todo o dia. Até mesmo gente que nunca havia pisado no tribunal apareceu para mostrar apoio e exigir que o caso seguisse ali, onde todos conheciam a história de verdade. Mariana Foster, que vinha registrando cada detalhe do processo, publicou tudo em tempo real nas redes sociais, garantindo que o movimento ganhasse força também fora da cidade. Sofia, ao sair no começo da tarde para buscar um café, se deparou com aquela multidão formada por pessoas conhecidas, vizinhos antigos, seus ex-colegas e até clientes do pequeno mercado que a mãe frequentava. Ela ficou parada por um instante, surpresa com o tamanho da manifestação. Sentiu um frio na barriga e, ao mesmo tempo, uma onda de orgulho imensa. Era como se o medo e o isolamento que tinham crescido nas últimas semanas fossem, de repente, abafados pelo rumor solidário de tantos rostos reunidos. A cada grito de justiça para Ana, ecoando pela rua, Sofia percebia que não lutava mais sozinha. Sua determinação, antes silenciosa, agora inspirava outros a tomarem partido, a levantarem a voz por uma causa justa. Aquela movimentação pública fez o juiz responsável pelo caso negar de imediato o pedido de Douglas Johnson. Sofia sabia dos riscos. Sentia o peso dobrando nos ombros, pois agora representava o sonho e a esperança de muita gente que, como ela, cansou de ver injustiças sendo varridas para baixo do tapete. Só que também foi nesse instante que se deu conta de quanto aquela luta tinha deixado de ser apenas de sua família. O que começou como defesa virou um movimento de verdade. Os dias seguintes à manifestação, em frente ao fórum, foram marcados por tensão crescente em São Paulo. A cidade parecia estar no limite, com todo mundo atento ao menor sinal de novidade sobre o caso de Ana Carolina. Sofia sabia que qualquer passo em falso podia fazer tudo desmoronar, mas também não podia deixar o medo comandar suas ações. Numa tarde abafada, enquanto revisava documentos na secretaria do tribunal, recebeu uma mensagem anônima com um link para um arquivo de áudio. No começo, achou que fosse alguma provocação ou armadilha, mas decidiu ouvir. A gravação, feita às escondidas, deixava claro o que muitos já suspeitavam. Douglas Johnson, chefe da promotoria, conversava abertamente com outro promotor sobre estratégias duvidosas para garantir a condenação de Ana Carolina. Falaram sobre manipulação de datas em laudos, pressão em testemunhas e até uma combinação para dificultar o acesso da defesa a certas provas. Em alguns momentos, discutiam detalhes que só podiam ser chamados de conluio, sem nenhuma preocupação de estarem cometendo um crime ético e legal. Pelo timbre hesitante de uma terceira voz, Sofia percebeu que só podia ser um dos estagiários. Provavelmente alguém que, com o peso na consciência, decidiu abrir o jogo. A história não demorou para estourar nos noticiários locais. A gravação foi parar nas mãos de Mariana Foster, que publicou trechos no Jornal da Cidade e em seu blog, expondo toda a manobra suja em público.
Os corredores do fórum foram tomados por cochichos, olhares desconfiados e reuniões de última hora entre advogados e juízes, tentando entender até onde ia o estrago. A credibilidade de Douglas Johnson começou a ruir, e com isso, a confiança da comunidade no tribunal também ficou balançada. Sofia decidiu que não tinha como recuar. Usou o áudio como peça central de seu argumento na audiência seguinte, denunciando o esquema diante de todos. Cada palavra dita fazia eco entre os presentes. A cidade mergulhou em um clima ainda mais tenso. Ameaças veladas por telefone, recados, anônimos de intimidação e olhares atravessados por onde passava. Mesmo assim, Sofia se manteve firme, os ombros pesando com a responsabilidade, mas o olhar seguro de quem sabe que a verdade, apesar de perigosa, estava finalmente aparecendo à luz do dia. A cada nova pressão, sentia-se mais determinada, sabendo que agora o jogo tinha mudado de vez. No meio da confusão que se instalou, após o escândalo da gravação, Sofia começou a perceber movimentos estranhos dentro do fórum. Alguns rostos familiares a observavam mais de perto, e conversas sussurradas ganhavam um tom ainda mais carregado. Foi nesse clima que Camila Ribeiro, assistente da acusação, pediu para conversar com ela num corredor afastado, longe dos ouvidos, atentos do restante da equipe do tribunal. Sofia ficou desconfiada no início, afinal, Camila sempre foi vista como braço direito de Douglas Johnson. A conversa começou tensa, com frases curtas, as duas olhando para os lados sem saber se alguém escutava. Aos poucos, Camila baixou a guarda e, com voz trêmula, revelou um segredo antigo. Ela era prima distante de Ana Carolina, mas por pressão da família e medo de exposição, escondeu esse parentesco durante todo o andamento do processo. Disse que desde pequena ouvia histórias da família sobre injustiças e sabia muito bem do caráter de Ana Carolina. No fundo, ela nunca acreditou na culpa da prima, mas ficou presa pelo medo de retaliação do próprio chefe e do ambiente hostil da promotoria. O dilema moral de Camila transparecia no olhar cansado e no modo nervoso como mexia nas mãos. Ela disse que não aguentava mais carregar aquele peso sozinha. Decidida a corrigir o erro, propôs ajudar Sofia discretamente, entregando pontos frágeis da acusação, detalhes de reuniões e documentos internos que podiam ser a chave para reverter a condenação injusta. Apesar do susto, Sofia sentiu uma mistura de compaixão e gratidão. Não era fácil se expor daquele jeito, ainda mais contra a própria equipe. Essa revelação abalou profundamente Sofia. Ela se deu conta de quanto a vida de uma pessoa pode ser atravessada por segredos de família e laços escondidos. Viu ali como as escolhas feitas por medo ou pressão podem pesar durante toda uma vida, mas também como a força em admitir a verdade. A relação de confiança entre as duas foi se fortalecendo a cada troca de informação. Juntas, começaram a construir uma estratégia para desmontar a acusação, agora com acesso a detalhes internos antes inimagináveis. Cada dia, cada conversa com Camila mostrava a Sofia que coragem também era feita de humildade e que, de alguma forma, eram essas alianças improváveis que mantinham a luta viva e possível. Numa manhã nublada, enquanto tomava café em uma padaria do bairro, Sofia recebeu um envelope com um bilhete pedindo que comparecesse a um antigo escritório no centro de São Paulo no final do dia. O pedido era assinado por Marcos Antunes, o ex-defensor público de Ana Carolina. Sofia hesitou, lembrando dos relatos de quem dizia que Marcos havia sumido após o julgamento anterior, sempre evitando entrevistas ou perguntas sobre o caso. Mesmo assim, decidiu ir, sentindo que algo importante poderia surgir dali. Ao chegar, foi recebida por um homem de aparência cansada,
cabelos pouco arrumados e um olhar pesado. Marcos foi direto ao ponto. Disse que não aguentava mais guardar o que presenciou e carregava peso demais na consciência. Ele admitiu que durante o julgamento de Ana Carolina foi pressionado por Douglas Johnson e por membros influentes do tribunal. Revelou que recebeu ordens veladas para não contestar certas provas e que cada vez que tentava agir de modo diferente, sofria ameaça de transferência ou até perda do emprego. Com mãos trêmulas, Marcos entregou uma pasta para Sofia. Lá, dentro, estavam documentos antigos, anotações pessoais das reuniões com os promotores e, principalmente, gravações de conversas em que Douglas Johnson cometia inúmeras irregularidades. As conversas expunham a manipulação sistemática do processo, troca de informações, combinação de testemunhos e até tentativas de barrar o acesso da defesa aos principais laudos. Aquilo era exatamente o que Sofia buscava há tanto tempo. Provas indiscutíveis de que a condenação de sua irmã tinha sido forjada num esquema sujo de favorecimento. Ao folhear cada folha e ouvir os áudios, Sofia sentiu uma raiva profunda, mas também um inesperado alívio. Todo o esforço, todo o medo que a acompanhou ao longo das noites, agora fazia sentido, porque pela primeira vez tinha mais do que suspeitas e depoimentos. Tinha fatos concretos. Tudo aquilo seria suficiente para contestar a condenação e abrir um novo capítulo na luta por justiça. O peso de tantos anos parecia finalmente começar a sair das costas. Sofia agradeceu ao ex-defensor, reconhecendo a coragem de expor o que sabia mesmo depois de tanto tempo. Com essas novas provas, a jovem entendeu que estava mais próxima do que nunca de mostrar ao tribunal e ao povo de São Paulo toda a verdade por trás do caso de Ana Carolina. A tensão era clara no tribunal central de São Paulo naquele dia. Os corredores lotados, os bancos ocupados por vizinhos, estudantes de direito e parentes curiosos, todos querendo presenciar o desfecho da história que vinha mexendo com a cidade. Sofia chegou cedo, trazendo não só os últimos documentos, como também o peso de tudo que tinha descoberto nos últimos meses. Sabia que aquela audiência poderia mudar não só o rumo do caso de Ana Carolina, mas talvez o próprio jeito como o tribunal era visto em toda São Paulo. Logo que o juiz entrou, a sala ficou em silêncio. Sofia foi chamada ao centro e, com a postura firme, apresentou um recurso inédito. Falou com clareza, mostrando as provas de que Douglas Johnson havia manipulado o calendário do julgamento anterior. Explicou que, ao remarcar a audiência de última hora, a promotoria impediu a presença de uma testemunha-chave que provaria a inocência de Ana Carolina. Detalhou os registros do tribunal, mostrando como as comunicações sobre a mudança só foram enviadas para a defesa depois que já não havia tempo de avisar a testemunha, uma idosa que morava a mais de 300 quilômetros de São Paulo. Douglas Johnson tentou interrompê-la várias vezes, tentando desqualificar não só o argumento, mas também Sofia como advogada e como pessoa. Sugeriu falta de experiência, insinuações sobre motivação pessoal e até apelou para a formalidade, dizendo que ela não seguia determinadas regras de linguagem do tribunal. Mas Sofia não se abalou. Olhou firme para o juiz, respondeu a cada provocação com fatos e documentos em mãos, sem levantar a voz ou perder o fôlego diante dos mais de 200 olhares atentos da plateia. Quando terminou, a atmosfera no tribunal estava diferente. Mesmo os advogados mais antigos, conhecidos por raramente demonstrar emoção, trocaram olhares surpresos, alguns discretamente balançando a cabeça em aprovação. Houve um breve silêncio, como se todos prendessem a respiração, e um ou outro aplauso contido que rapidamente foi seguido por murmúrios de esperança. Ali, onde antes só se via medo e humilhação,
Agora havia orgulho, resistência e uma vontade coletiva de ver a justiça sendo feita de verdade. Sofia saiu do centro da sala com a cabeça erguida, sentindo que tinha plantado uma semente nova naquele tribunal tão marcado por injustiças. Na semana seguinte à audiência, São Paulo virou assunto em todos os telejornais do país. Mariana Foster, jornalista muito conhecida pelo trabalho no São Paulo Diário, publicou uma reportagem longa contando não só sobre o caso de Ana Carolina, mas também detalhando toda a trajetória de Sofia como advogada. Desde os dias difíceis na faculdade, passando pelas dificuldades financeiras, até as ameaças que recebeu enquanto buscava justiça para a irmã. Mariana descreveu cada reviravolta do processo, os documentos vazados, a coragem de encarar o tribunal cheio e até ressaltou o apoio da comunidade que foi crescendo como uma onda. A publicação foi compartilhada milhares de vezes, chegando a jornais e portais de todo o Texas e de outros estados. O nome de São Paulo, que antes aparecia nos noticiários para falar de esportes ou problemas de trânsito, agora ganhava destaque pelas denúncias de corrupção e pela mobilização popular. As redes sociais ferviam, com debates, hashtags pedindo justiça e gente de várias cidades enviando mensagens de apoio para Sofia e Ana Carolina. Foi tanta repercussão que não demorou muito. O Departamento de Justiça em Washington anunciou uma investigação especial sobre todos os processos julgados por Douglas Johnson nos últimos 20 anos. O anúncio foi dado ao vivo, numa coletiva bastante acompanhada por várias emissoras do país. A pressão sobre as autoridades de São Paulo foi imediata. O prefeito, que no começo achava melhor não se envolver, convocou uma reunião de emergência no gabinete. O clima de segurança absoluta que reinava entre alguns nomes do tribunal começou a virar medo. Velhos aliados de Douglas Johnson passaram a evitar o contato direto e nos corredores estavam sempre olhando por cima do ombro. Funcionários que antes nunca arriscavam um comentário negativo começaram a conversar em voz baixa sobre as irregularidades que todo mundo já tinha presenciado e evitava denunciar. O antigo deixa pra lá finalmente dava lugar ao incômodo com tanto descaso. No meio desse turbilhão, Sofia sentiu a vida mudar mais uma vez. O telefone não parava de tocar. Jornais, rádios e até gente que ela nunca viu mandavam perguntas, pedidos de entrevista ou simplesmente palavras de incentivo. O peso emocional era enorme e às vezes batia aquele cansaço que parece puxar para baixo, mas no fundo ela intuía que, mesmo exposta, sua luta agora carregava a esperança de muita gente. O medo existia, mas a vontade de ir adiante era ainda maior, agora que sabia que não lutava só pela irmã, mas por centenas de pessoas que um dia confiaram na justiça de São Paulo. O tempo parecia desacelerar nos dias que antecederam a nova audiência no Tribunal de São Paulo. Cidade e país acompanhavam as notícias, esperando que finalmente houvesse um desfecho para o caso de Ana Carolina. O prédio do fórum foi cercado por câmeras de jornal, vans de transmissão e pequenos grupos de vizinhos, amigos e gente solidária que só conhecia aquela história pela televisão. Lá dentro, Sofia quase não dormiu na véspera, revisando cada documento e gravação, temendo que um detalhe despercebido pudesse pôr tudo a perder. Apesar do nervosismo, sentia uma firmeza inédita, resultado de meses de luta e descobertas. A sala do tribunal estava cheia, e os juízes tinham uma postura diferente daquela primeira vez. A cada nova prova trazida por Sofia, as gravações de Douglas Johnson, os depoimentos inéditos, o detalhamento das manipulações do calendário, foi se formando uma clareza que antes parecia impossível. O promotor não conseguia rebater. Os fatos e as tentativas de desqualificar a defesa caíam por terra diante das evidências. A comunidade presente acompanhava tudo em silêncio atento,
apenas se permitindo expressar surpresa quando alguma informação inédita vinha à tona. Ao final do dia, o juiz principal anunciou a revisão total do processo e declarou a inocência de Ana Carolina. Quando ela foi libertada, atravessando a área reservada e finalmente abraçando Sofia, foi impossível segurar as lágrimas. Da plateia vieram palmas emocionadas, um ou outro choro aberto e vários sorrisos de alívio. Depois de tantos anos de angústia, finalmente havia justiça feita, ainda que tardia. Ana Carolina não conseguia parar de agradecer à irmã e às pessoas que não desistiram de buscar a verdade. Pouco depois, Douglas Johnson foi suspenso de todas as suas funções até o fim da investigação federal. Para muitos na cidade, era difícil acreditar ver aquele homem, sempre tão seguro de si, tendo que sair do tribunal pela porta dos fundos, evitando a imprensa. A família de Sofia se reuniu na casa do bairro para celebrar, partilhando uma refeição simples, cheia de risadas e desabafos. Entre abraços e memórias do que passaram, todos entendiam que aquela vitória, apesar de motivo de festa, também ressaltava o preço alto que pagaram pela verdade. O sentimento era de alívio, mas também de respeito por cada cicatriz deixada ao longo desse caminho. Nos dias que seguiram a libertação de Ana Carolina, Sofia sentiu aquele misto de felicidade e cansaço tomando conta de cada parte da sua rotina. As pessoas da vizinhança passaram a cumprimentá-la com sorrisos e abraços apertados sempre que ela saía para resolver algo no centro de São Paulo. Mesmo com a sensação de missão cumprida, havia uma pontada de tristeza que não saía do peito. Mariana, a amiga de infância em quem sempre confiou tanto, andava cada vez mais distante. Mariana acompanhou Sofia desde a escola, mas diante do tamanho do caso e das ameaças que surgiram ao longo do processo, acabou se afastando por medo de represálias. As conversas diminuíram, os encontros ficaram raros e a ausência fez Sofia sentir um vazio profundo nos dias de calmaria depois da tempestade. Esse sentimento de solidão, que no começo parecia insuportável, ganhou outro significado quando Sofia começou a perceber que não estava tão sozinha assim. Ao longo do julgamento, outras jovens negras do bairro e da universidade onde estudou passaram a procurá-la, algumas contando experiências semelhantes, outras só querendo ouvir e aprender como agir em situações injustas. Em rodas de conversa, improvisadas nas escadas do velho prédio comunitário, foram surgindo desabafos, trocas de conselhos e, aos poucos, um clima de acolhimento que foi aquecendo o coração de Sofia. Foi dessas trocas e do desejo de transformar a dor pela qual passou que nasceu a ideia de criar o Projeto Girassol, um grupo de apoio legal para meninas negras da região de São Paulo. A iniciativa partiu simples, encontros semanais, oficinas sobre direitos e conversas sobre autoestima e racismo estrutural. Em pouco tempo, o projeto ganhou corpo. Primeiro, algumas professoras do colégio local começaram a recomendar alunas. Depois, universidades ficaram sabendo do trabalho e convidaram Sofia para compartilhar a experiência. Organizações nacionais entraram em contato, querendo apoiar a ação e ampliar o alcance para outros bairros e cidades do Texas. O que era para ser um gesto de sobrevivência passou a ser espaço de resistência coletiva. Ver outras moças ocupando lugares de fala com coragem renovada lembrava Sofia de tudo o que conseguiu conquistar, mesmo nos dias mais solitários. Encontrou ali não apenas consolo, mas uma renovação de propósito, percebendo que se fortalecer junto a outras vozes era o caminho mais bonito para curar as próprias feridas e reescrever futuros possíveis para muitas. Mariana Foster, que até pouco tempo tinha receio de se envolver tão profundamente, percebeu que não dava mais para ignorar tudo o que estava acontecendo em São Paulo.
o rosto de Sofia, a força das meninas do Projeto Girassol, os depoimentos que chegavam ao jornal a cada semana, tudo isso mexia muito com ela. No início, Mariana se preocupava em proteger sua própria carreira. Sabia dos riscos de mexer com nomes fortes do judiciário local, perder contatos e até ser excluída de certos círculos profissionais. Mas conforme as provas de irregularidade se acumulavam e ela via a transformação da cidade, tomou uma decisão. Em vez de apenas mais uma matéria, Mariana lançou uma série corajosa de reportagens especiais. Nelas, detalhou os abusos cometidos por juízes e promotores, deixou claro como várias famílias sofreram com processos injustos e entrevistou pessoas que, inspiradas por Sofia, resolveram contar suas histórias. As publicações causaram um terremoto. Antigos colegas se afastaram. Anunciantes do jornal chegaram a tentar barrar a segunda parte das matérias, e reuniões tensas se tornaram rotina na redação. Mas Mariana não voltou atrás nem por um segundo. A coragem de expor tanta injustiça lhe custou boa parte das alianças políticas que construiu ao longo dos anos, mas trouxe algo que valia mais. Ela recuperou a confiança em si mesma e sentiu pela primeira vez em muito tempo orgulho do próprio trabalho. Sofia, ao acompanhar cada reportagem, sentiu uma admiração genuína por Mariana. As duas conversaram algumas vezes, retomando uma amizade antes abalada pela distância e pelo medo. O respeito mútuo cresceu, agora baseado em escolhas firmes e naquele desejo compartilhado de lutar pelo que era certo, sem se curvar aos poderosos, de São Paulo. Enquanto isso, Joaquim Martins, já aposentado e antigo funcionário do tribunal, acompanhava de perto tudo o que acontecia. Mesmo carregando mágoas e lembranças difíceis de anos no serviço público, ele sentiu uma leveza inesperada. Acompanhando Sofia e as vitórias conquistadas, Joaquim acreditou que finalmente parte do nome da justiça local estava limpo. Antes de ir para uma cidadezinha do interior, passou no Projeto Girassol, conversou longamente com Sofia e disse com voz orgulhosa que via nela a coragem que sonhou ter. Saiu certo de que, a partir dali, a luta por justiça estava em boas mãos e que a nova geração não recuaria diante de novos desafios. O último dia daquele processo que mudou. São Paulo parecia uma grande despedida, mas também um começo. A sala de audiências estava lotada como nunca, com rostos conhecidos e outros que Sofia nunca vira antes, todos embalados pelo clima de expectativa. Lá estavam professores, vizinhos, jovens de movimentos sociais e até crianças que acompanhavam. Tudo de mãos dadas às mães. Mariana Foster ocupava um dos primeiros bancos, caderno no colo, atenta a cada detalhe. O próprio Joaquim Martins, já aposentado, arrumou um lugar no fundo, segurando entre os dedos um pequeno broche do antigo tribunal. Sofia sentiu o peso da responsabilidade enquanto caminhava até o centro da sala para encerrar sua defesa. O silêncio se instalou, daqueles que dá para escutar o coração batendo mais forte. Mesmo assim, manteve a voz firme. Falou do caminho difícil até ali, dos erros do passado e do que aprendeu ouvindo histórias de meninas esquecidas pelo sistema. Trouxe para o discurso aquela experiência compartilhada, sem frases polidas, só verdade. Não se tratava mais apenas da liberdade da irmã, mas sobre abrir portas para toda uma geração que sempre foi barrada. A cada frase era possível perceber a mudança no clima, aquele preconceito solto no começo, reforçado pelas risadas sarcásticas de Douglas Johnson, parecia evaporar, dando espaço ao respeito e à admiração. Quando terminou suas palavras, um silêncio breve tomou conta do ambiente. Em seguida, vieram os aplausos.
Não eram tímidos. Eram firmes o bastante para abafar qualquer riso amargo, firmes o bastante para anunciar que dali em diante ninguém ali aceitaria a opressão. Calada era o reconhecimento coletivo da coragem e do talento de uma jovem advogada que teve a ousadia de enfrentar o status quo. Abalada pelas emoções intensas daquele momento, mas sem abrir mão da vontade de seguir lutando, Sofia já sabia o próximo passo. Inspirada pelo que viveu, decidiu abrir a Casa Aurora, um centro jurídico dedicado exclusivamente ao acolhimento e educação de jovens negras. Sempre repetia: conhecimento é escudo, voz é espada. Não bastava ter ocupação nos tribunais. Era hora de preparar ainda mais gente para lutar, seja onde fosse preciso. A notícia logo correu por São Paulo, virando inspiração. Pela primeira vez em muito tempo, quem antes tinha medo agora falava de futuro com brilho no olhar. O ciclo de opressão ali se quebrou. E bem diante daqueles olhos cansados, uma nova história ganhou fôlego para ser escrita, cheia de esperança.